Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais se destacaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com duas publicações do João Luiz Mauad, daquela série de citações de autores e personalidades que de alguma forma dialogaram com as ideias da liberdade. O primeiro deles é A Sabedoria de Antonin Scalia. Antonin Scalia, nascido em 11 de março de 1936 e falecido em 13 de fevereiro de 2016, foi juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos de 1986 até a sua morte. Ele foi nomeado pelo presidente Ronald Reagan, um grande ícone do conservadorismo norte-americano, e foi descrito como a âncora intelectual do originalismo e do textualismo na interpretação da Constituição dos Estados Unidos, que é essa tendência de concepção jurídica que se demonstra mais fiel ao conteúdo do texto, né, dos documentos efetivamente que regem a sociedade no sentido político-jurídico, a Constituição como sendo a carta fundamental dos direitos fundamentais da sociedade, dos indivíduos na sociedade, e, portanto, vai na contramão de teses escalafobéticas do chamado neoconstitucionalismo, invenções em matéria de interpretação da Constituição que acabam levando a uma consequência arbitrária e ao avanço sobre as liberdades e prerrogativas fundamentais dos indivíduos, que é uma preocupação extremamente atual e extremamente importante para o Brasil de hoje, né? E, por outro lado, nós temos um texto em homenagem a um filósofo, A Sabedoria de Baruch Spinoza, um filósofo holandês, Baruch Spinoza, nascido no dia 24 de novembro de 1632 e falecido em 21 de fevereiro de 1677, um dos pensadores mais famosos da modernidade, mas que é destacado aqui pelo aspecto de algumas citações dele que evocam a liberdade. Uma delas, a seguinte, que eu destaquei para vocês. Os governos mais tirânicos são os que criminalizam a opinião, pois todos têm direito inalienável aos seus pensamentos. Não é preciso explicitar porquê dessa frase ser extremamente atual. Isso ainda ser o coração das reivindicações e das demandas liberais. Quem não sabe nada do que está falando e está nem aí para a hora do Brasil é o presidente Lula, e esse é o tema do artigo de minha autoria. Lula está perdido e se esqueceu de quem é? Eu fiz essa provocação, por quê? Porque o Lula ele fez um comentário nos últimos dias simplesmente defendendo o consenso de Washington, aquele conjunto de regras, de princípios de administração pública que nos anos 90, entre 1989 e os anos 90, foram enunciados e sistematicamente pelo economista John Williamson como sendo políticas de responsabilidade fiscal e num sentido que alguns chamariam de neoliberal, apesar dos problemas em torno dessa palavra, que são princípios que estariam sendo adotados por governos do mundo inteiro, em diferentes quadrantes, inclusive do espectro político. E o Lula pertencia àquela esquerda que na época estava batendo em qualquer coisa que cheirasse a neoliberalismo, o imperialismo yankee, o consenso de Washington. Agora Lula está defendendo o consenso de Washington, que Trump tem que parar com o protecionismo, porque em 1980 se estabeleceu como palavra de ordem o livre comércio, o consenso de Washington. E agora é o contrário. E o Brasil já teria se submetido ao consenso de Washington e não poderia aceitar agora uma mudança das regras dessa maneira. Mas o que exatamente do consenso de Washington o governo Lula está respeitando hoje, né? Porque se a gente pegar a lista dos pontos do John Williams, a gente vai encontrar lá disciplina fiscal, evitando déficits, privatizações, desregulamentações, segurança jurídica, muito importante, respeito a taxas de juros determinadas pelo mercado e não ficar declarando guerra contra o Banco Central pelo realismo da sua política. O que exatamente aí o Brasil do Lula está respeitando nos dias de hoje, né? É uma questão que eu deixo para vocês pensarem. Ainda dentro das conturbações do cenário nacional, nós temos um texto da coluna Judiciário em Foco da advogada Kátia Magalhães, A Denúncia do Golpe,
oficialização do processo político. A Kátia faz aqui uma análise crítica da denúncia que foi apresentada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por acusação de golpe de Estado, de tramar uma abolição violenta do Estado de Direito no Brasil. De acordo com a Kátia, nas palavras dela, essa denúncia é uma cópia servil dos principais trechos do farsesco relatório de indiciamento da Polícia Federal. E nem de longe preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal para a instauração de ações penais. Por mais que se vasculhe o calhamaço de quase 300 páginas, não se encontram a exposição de fatos criminosos, as circunstâncias das práticas delitivas ou a correlação entre os crimes e a conduta de cada um dos denunciados. Apenas um retrato da sanha em intimidar e punir opositores ideológicos, à margem das liberdades asseguradas pela Constituição e pelas leis. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente pode não gostar do ex-presidente Bolsonaro, a gente pode ser desafeto de bolsonaristas, mas a gente não pode suspender princípios fundamentais para atingir essas pessoas. Porque essa suspensão de princípios fundamentais, para além do óbvio fato de ser injusta e arbitrária, ela irá nos atingir mais cedo ou mais tarde também. Ela pode se voltar contra nós. Ainda sobre questões do âmbito jurídico, mas também político, porque as coisas estão completamente mescladas atualmente, um texto de minha autoria sobre o plano Pena Justa. O plano Pena Justa é um plano, como eu digo no artigo, apresentado pelo governo federal e o Conselho Nacional de Justiça por solicitação do STF, que já é uma palhaçada por si só, o STF solicitando uma política pública, o papel dele não é esse, que inclui a redução de penas, a redução do uso da tornozeleira eletrônica, que teria potencial de acentuar vulnerabilidades da pessoa monitorada e não promove processos de autorresponsabilização. O criminoso se autorresponsabilizar. Que beleza, né? E a efetivação de cotas obrigatórias para a contratação de presos e ex-presidiários por empresas que prestarem serviços para o governo federal. Uma política que já tinha sido decretada, por assim dizer, já tinha sido assinado um decreto nesse sentido durante o governo Temer pela Carmen Lúcia, que exercia a presidência da República temporariamente, a presidência em exercício, né? Com apoio dos então ministros da Segurança Pública Raul Jungmann e dos Direitos Humanos Gustavo Rocha, o que é uma prova de que a pauta integra uma agenda que está generalizada na alta magistratura. Mas o governo Lula está encampando com apoio do STF, patrocínio do STF, essa pauta absurda agora, que vai criar, com a coerção estatal, privilégios para quem cometeu crime na hora de obter empregos em obras, em licitações, em negócios, envolvendo ali serviços sendo prestados à administração pública, ao governo brasileiro. É total inversão das coisas. Quer dizer, nós não estamos apenas numa cleptocracia, nós não estamos apenas numa terra sem lei, como nós temos dito. Nós estamos também numa terra dos foras da lei. Essa que é a realidade, né? Até prêmio para o bandido que se destacar no trabalho está previsto no plano Pena Justa. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Diante de tantos absurdos, o presidente Lula, pelo menos, está decaindo profundamente na sua popularidade. É sobre isso o artigo do professor Pipkin, Alex Pipkin, Liberdade de expressão para o presidente. Deixa o Lula falar. Né? Deixa o Lula falar um monte de besteira que ele tem falado, isso é ótimo. Disparar disparates é o esporte favorito do presidente da República. Talvez em função das pérolas que ele vem soltando, a sua popularidade venha também em parte erodindo de maneira tão abissal como tem acontecido nas palavras do professor Pipkin. Voltamos ao judiciário. Na liderança do IL Flash de hoje temos um texto do Gabriel Wilhelms. Judiciário escancara a necessidade de uma profunda reforma administrativa e moral. O texto do Wilhelms reflete sobre as palavras do Barroso, Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, presidente do STF,
que vem defendendo que o STF e o Judiciário não precisam de reforma administrativa nenhuma, que já ganham muito bem, de maneira muito justa, está tudo certo, não tem problema nenhum. E aí o Wilhens vai defender que só diz que uma reforma administrativa não é necessária quem, primeiro, é beneficiário direto ou indireto dos ditos privilégios. Um eufemismo para assalto aos nossos já minguados bolsos. Ou, segundo, tem a pretensão, realista ou não, de se tornar beneficiário de tais privilégios. Precisamos não só tolher os penduricalhos, mas de uma profunda reforma administrativa para combater o cancro patrimonialista no âmbito institucional. Na mesma toada, também necessitamos de uma reforma moral na máquina pública. Como querem que o cidadão confie nas instituições e na justiça quando, sendo até humilde, mas não um nécio, ele vê seu suado dinheiro sendo subtraído, revertido em grande parte para o pagamento de subsídios impensáveis para a raia miúda, remunerações estas tratadas como insuficientes, engordadas com penduricalhos, flagrantemente inconstitucionais, e tudo isso operado por muitos dos que são responsáveis por nada mais, nada menos do que a correta e proba aplicação da lei. Até parece, né? Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Nós voltamos, sem ser a próxima semana, a outra, teremos uma pausa na próxima semana. Na outra nós retornamos cobrindo as 2 semanas que terão transcorrido, né, com textos no nosso IL Flash. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.